Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Capítulo 9. A gritaria da multidão fez o chão tremer. A luz me deixou atordoada, tão brilhante que a princípio me questionei se por acaso era o sol. Mas não, eram tochas, milhares delas, acompanhando o círculo do Coliseu, flutuando centenas de metros acima de nós, erguidas nos milhares de mãos dos vários milhares de espectadores, todos berrando, berrando, berrando. Berrando como Ilana havia berrado. Por um momento, nada existia além do céu e da luz e do rugido da audiência. Tombei a cabeça para virar o rosto na direção das estrelas, quase invisíveis acima da luz das tochas. Se mesclavam umas às outras em um borrão redondo, atravessadas por traços prateados, como o topo da estufa, um teto de vidro. Saia daí, Uraia! Gritou uma voz no fundo da minha mente. A voz de Vincent. Sempre a voz de Vincent. Obedeci, bem a tempo. Garras imensas atingiram a areia batida onde eu estivera segundos antes. O mundo entrou de repente em um foco intenso. Outro grito ecoou, muito mais próximo, quando o competidor Iraj foi retalhado, a asa arrancada presa em uma mandíbula gotejante, o corpo imobilizado por garras sangue preto avermelhado jorrando na terra. Não era uma fera, era a porra de um demônio. Eu só tinha visto um único demônio na vida, e estivera tão machucada que mal lembrava da experiência. Mas, mesmo aquele horror parecia insignificante perto do que havia diante de mim agora. As criaturas se moviam em quatro patas. Não tinham pelos e sua pele era de um cinza fechado, as veias escurecidas pulsando sobre a superfície. Os dedos eram longos demais nas mãos feitas para agarrar e matar, adornado por garras pretas serrilhadas. O rosto dos bichos achatados, com têmporas altas, fendas no lugar do nariz e olhos brancos cobertos de muco, consistia em sua maior parte em uma boca que se estendia de uma orelha pontuda à outra, e da qual a saliva escurecida escorria por entre os dentes afiados. Os demônios eram ao mesmo tempo terrivelmente animalescos e perturbadoramente humanoides. Moviam-se tão depressa que eu não conseguia contar quantos eram, tão rápidos que cruzavam a arena no tempo de um piscar de olhos. Mais de 5, menos de 10. Pressionei as costas contra a parede de vidro. Ela chacoalhou quando algo se chocou com violência contra a divisória do recinto vizinho. O coliseu tinha sido repartido em muitos anéis menores, separados por domos de vidro. Eu estava presa dentro de um deles, junto com vários vampiros, Mirage, um Rishan, um nascido do sangue, Kireta, a manipuladora de magia nascida da sombra, sobre a qual Vincent me alertara, e soltei uma risada seca, porque eu devia ter imaginado. Rain. Enquanto os demônios se embolavam no centro da arena, momentaneamente distraídos pelo corpo ainda espasmódico do vampiro que haviam acabado de retalhar, os demais competidores olharam ao redor. Cautelosos. Estávamos todos pensando a mesma coisa. O objetivo era matar os demônios, ou uns aos outros, ou ambos. Não tive o tempo de pensar nisso, pois uma das criaturas deu bote em minha direção. Rolei para longe do caminho das patas afiadas, mas meu corpo resistiu. Meus músculos se rebelaram contra mim, como se quisessem me manter na trajetória do demônio. Como se... Merda, magia de sangue. Olhei para cima a tempo de ver o competidor nascido do sangue me olhar nos olhos, as mãos erguidas envoltas em uma névoa vermelha, sua magia agindo no meu sangue. Ele só conseguia manter o foco por um instante, mas já tinha sido suficiente para me fazer cair aos tropeços sob as garras do demônio. Saia daí, saia daí, saia daí. Uma pontada de dor se espalhou pelo meu corpo. Assim que me livrei da magia, agarrei uma das espadas e a enterrei no céu da boca do demônio pouco antes de um dos seus dentes se fechar em mim. Um cheiro de queimado repilhante encheu-me as narinas, o veneno da lâmina em ação. O demônio soltou um lamento alto e oco. Lufadas de fumaça preta o cercaram quando arranquei a espada da carne. Quando ele fechou a mandíbula, sua pele já estava derretendo, a arcada de cima pingando na de baixo. Pela mãe, aquelas porcarias eram fortes. Agradeci Vincent em silêncio e me livrei das garras do meu atacante, enquanto ele cambaleava na direção do resto do bando. Do outro lado do cercado, Rain atacava um demônio com golpes amplos da espada, uma arma espantosa mesmo vista de longe. Era feito de aço nascido da noite como as minhas.
e lampejos de uma escuridão tingida de vermelho seguiam cada movimento. À minha direita, o homem nascido do sangue desviou quando um dos demônios saltou em direção a ele. Afundando os dentes em sua perna, ele retorceu os lábios em um sorriso sombrio, as mãos erguidas e prontas, mas de repente congelou. O horror perpassou por seu rosto, algo nada relacionado à dor. Era como se ele tivesse se dado conta de uma coisa terrível. Isso distraiu por tempo suficiente para que a fera o arrastasse para mais perto. Um lustro preto avermelhado cobria a pele da criatura, envolto em uma névoa escarlate. Senti calafrios sobrenaturais percorrendo meus braços, uma sensação de queimação fantasmagórica na pele quando soltei para longe da cauda agitada. Estranho, perturbador, familiar. Não conseguia dizer exatamente o que era, mas o nascido de sangue tentou lutar, mas era tarde demais. Seu corpo cedeu como um papel úmido nas garras do demônio. Nuvens de sombra enchiam o espaço conforme Kireta liberava a força total de sua magia. Fragmentos da escuridão se enrolando ao redor dos membros e da garganta dos demônios sem provocar muito efeito. Um dos Rishan subira no topo do domo de vidro e agora tirava flechas nos monstros lá embaixo, saltando e mergulhando para evitar as caudas espinhosas. Mas os bichos mal reagiam aos golpes. Sangue respingou na minha bochecha quando outro competidor Iraj caiu. 4. Restavam 4 de nós. Lutei até não estar mais sentindo meu corpo. Kireta foi ficando exausta aos poucos. O Rishan com as flechas tinha cada vez mais dificuldade de se esquivar. Até os golpes aparentemente irrefreáveis de Rain pareciam mais lentos. Minhas mãos estavam tão escorregadias por causa do sangue preto e nojento que era difícil segurar as espadas. Gotas do veneno deixando minha própria pele em carne viva. Não tínhamos conseguido matar um único demônio. Até o que eu havia ferido conseguira abrir a boca fundida de novo e agora agia como se estivesse incolume. Do outro lado da arena, um demônio saltou na direção do Rain, que pulou graciosamente para fora do caminho, as majestosas asas emplumadas se enfurnando as costas. Ele as esticou ao máximo e se empoleirou no topo da divisória, as penas de um vermelho escurecido tingidas de roxo pelas rechas prateadas de luar. Então ele era um nascido da noite. Rishan, é claro. Eu devia ter imaginado aquela merda. Rolei para fora do caminho de outro ataque, um olho ainda nele. Vi o vampiro mergulhar do alto, enfiando a espada entre as costelas de um demônio. E a fera estava dando bote em minha direção. A que eu nem sequer havia acertado ainda, se encolheu de dor. Tudo desapareceu, exceto aquele gesto, aquele leve movimento de um músculo. Meu atacante se recuperou rápido enquanto me levantava do chão, toda desajeitada. Mas repassei o momento na cabeça várias vezes. Não tinha sido minha imaginação. O demônio se encolhera de dor e exatamente onde Rain havia atingido outra criatura. Pensei no olhar de horror no rosto do vampiro nascido de sangue enquanto o demônio devorava, no lustro vermelho que cobria o corpo deles agora, na névoa, na estranha sensação em minha pele. Foi quando me deu conta. Era tudo magia de sangue, desajeitada e pouco refinada, sim, mas magia de sangue. E se os demônios estavam usando dons exclusivos dos vampiros da Casa de Sangue? Apunhei a pata de um monstro que tentou me atacar, e seu horrendo berro de agonia me deixou horrorizada pela mãe. Quase parecia uma voz. Aquelas coisas não eram apenas demônios. Eram demônios que já haviam sido vampiros, nascidos do sangue. Vampiros amaldiçoados. Pense, Uraia. Transfiguração. Eu sabia que a maldição transformava os vampiros nascidos do sangue em algo horrível em seus últimos dias, mas nada parecido com aquilo. Aqueles, portanto, tinham sido modificados, criados. Será que de alguma forma haviam sido conectados uns aos outros? Observei seus movimentos nos lapsos de segundo entre as fintas e os ataques, registrando a dinâmica dos seres. Era uma matilha. Eles se moviam juntos, como se interligados, e talvez isso significasse que havia um líder, um coração no cerne da carne podre. Se aqueles eram vampiros transfigurados, talvez um deles fosse original, e os outros sua prole. Faça isso de novo, gritei para Rain, que voltara a alçar voo. Ele inclinou a cabeça confuso, a barulheira da multidão engolia minhas palavras. Apontei o dedo para o demônio, depois bati em minha própria testa, onde a criatura tinha uma única marca branca entre os olhos. Aquele, seu idiota do caralho. Não sabia se Rainha havia entendido o que eu estava querendo dizer, ou mesmo se me ajudaria caso compreendesse.
Passei pelo meio da matilha de demônios e estava apostando tudo naquela teoria. Não sobreviveria de jeito algum se aquela teoria estivesse errada. Abordar o grupo de seres era difícil. Sair do meio deles seria impossível. Desferi golpe atrás de golpe com minhas lâminas envenenadas, fazendo os demônios vacilarem. Mas não tinha tempo de fazê-los cair. Movimentos precisos, rápidos. A névoa vermelha, que ficava mais densa a cada morte, perpetrada pelos demônios, queimava minha pele. Os corpos espasmódicos se misturavam uns aos outros. Pele cinzenta e escorregadia contra mais pele cinzenta e escorregadia. Mas eu me negava a tirar os olhos do alvo, me negava a piscar. Meu alvo soltou um grito perturbado, agitando os membros em todas as direções. Sangue preto banhou meu rosto quando uma lâmina imensa irrompeu da lateral de seu torso. O corpo de Rain tremia com o esforço de perpassar a criatura com uma arma, lutando para desviar dos golpes da cauda e das garras. Em meio ao caos e à fumaça vermelha, seu olhar encontrou o meu, e ele assentiu. Mal consegui acreditar que tais palavras cruzaram minha mente, mas pensei que Niaxia o abençoe. Se aquele demônio algum dia for um vampiro, precisávamos acertar seu coração, o que por sua vez significava que eu precisava me enfiar embaixo do bicho. Caída de joelhos, ergui a espada e senti uma dor lacinante no quadril. Minha vista ficou borrada. Ouvi um som espocado enquanto o clamor da multidão e o barulho dos demônios desapareciam em uma algazarra distante. Só entendi que tinha atingido o chão quando vi minhas unhas apanhando na terra. Olhei para baixo, havia uma flecha enfiada na minha coxa. Fudeu, pensei, pouco antes de todos os demônios se jogarem por cima de mim. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, capítulo 10. Eu não conseguia me mover. Brandia a arma a torto e a direito, atingindo ora carne, ora osso, ora olho. Tudo o que vi era uma massa rastejante de carne cinzenta. Minha magia patética faiscava na ponta dos dedos, fragmentos inúteis de luz azul esbranquiçada, sangue e mais sangue chovendo sobre mim. Os corpos agitados dos demônios abriram um espaço suficiente para que eu pudesse ter um vislumbre do céu lá em cima, através de uma nuvem de fumaça vermelha e tóxica. Um vislumbre da lua me provocando pelo vidro, até ficar oculta por imensas e poderosas asas abertas, silhuetas contra a luz da lua e das tochas. As penas eram opulentas, uns tons intensos de vermelho e roxo. O tempo pareceu se arrastar quando Rain ficou uma espada no demônio acima de mim. O monstro chiou e se debateu. Um corte se abriu em minha bochecha quando evitei, por pouco, um golpe em cheio em uma das garras enlouquecidas. Não consegui ouvir nada, mas vi os lábios de Rain se movendo, formando a palavra agora. Enquanto minha consciência cedia, reuni o resto das forças e empalei o coração do demônio com uma espada. Empurre com força, serpentezinha, sussurrou Vincent em meu ouvido. O mundo caiu no silêncio. Gotas de sangue se tornaram uma cachoeira. Continuei empurrando sem parar, até minhas mãos estarem mergulhadas dentro do ferimento, afundadas na carne escorregadia do demônio, na altura dos nós dos dedos. Eu ia morrer. Tinha chegado muito perto disso antes, mas ali era diferente. Quando o demônio baixou a cabeça, quando seus olhos tomados pela catarata encontraram os meus, soube que estávamos unidos na mesma coisa, no terror da nossa própria mortalidade. Se aquilo não fosse a chave para a vitória, eu estava fodida, completamente fodida, presa no inferno com aquela coisa. Por um momento e uma eternidade, o demônio e eu nos equilibramos juntos, dançando no fio da navalha da morte. E depois, a súbita ausência de peso me fez arquejar. Rain soltou um rugido entrecortado quando jogou o demônio para longe de mim, agarrando a criatura pela garganta e largando o cadáver na areia encharcada de sangue. A gritaria da multidão era ensurdecedora. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover. A dor me paralisava. Me encolhi, esperando que o outro demônio saltasse sobre mim. Segundos se passaram. Não aconteceu. Em vez disso, Rain surgiu no campo de visão, uma mão no quadril, as asas ocultas, mas a espada ainda desembainhada e pingando sangue. Seus lábios se moveram, mas não consegui ouvir as palavras que formavam. "Quê?" tentei dizer. Ele se aproximou, a boca contorcida em um sorriso. Eu disse, boa ideia. O vampiro esticou a mão, mas rolei para o lado e me levantei sozinha, o que provocou uma explosão de agonia em minha coxa. Os demônios agora não passavam de carcaças imóveis.
Apenas sacos de ossos jogados no chão. 4 dos 7 de nós continuavam vivos. Olhamos uns para os outros, as armas ainda em posição. Me esforcei para tirar algum sentido dos pensamentos escorregadios, prejudicados pela dor e pelo veneno. Tínhamos vencido ou ainda precisávamos nos matar? O Iraj, o desgraçado que tinha atirado em mim, olhava para o chão, não para o cadáver, mas para as linhas de sombra de que nós caminhavam até a saída da divisória na arena. Lá havia surgido uma passagem em arco. Para além dela ficavam os corredores frios e silenciosos do Palácio da Lua, contrastando de forma cômica com o caos sanguinolento da arena. Era isso, o máximo de celebração de vitória que teríamos. Kireta e Yuiraj, remanescentes, mancaram até a porta após uma rápida pausa confusa, ansiosos por continuar com vida. Eu, por outro lado, não me movi. Jamais transpareceria aquilo, mas não tinha nem sequer a certeza de que era capaz de andar. Olhei por cima do ombro, pela primeira vez desde que chegara ali. Analisei as arquibancadas, de onde milhares de espectadores aos berros assistiam aos embates. Estavam tão longe de nós lá em cima que era impossível ver seus rostos. Mas me peguei procurando por Vincent, mesmo assim. Rain também não se movera. Estava olhando para a esquerda, para a divisória ao lado da nossa, cujos ocupantes continuavam engajados em uma batalha brutal. Inclusive Ibrahim, que ainda estava notavelmente vivo e lutando. Uma leve ruga marcou o senho de Rain, uma expressão estranha, parecida com preocupação. Entendi o porquê quando segui o olhar dele, focado, a amiga. Ela saltava de um lado para o outro com graça errática de uma borboleta, manejando. Minhas sobrancelhas se ergueram. Ela estava manejando fogo, não um poder branco e sombrio do fogo da noite, um dom único aos nascidos da noite. Não, era fogo mesmo. Fiquei de queixo caído, chocada. Magia de fogo era domínio do Atrouxos, o deus do sol, membro do Panteão Branco. Eu nunca tinha visto um vampiro manejando magia que não fosse proveniente das artes sombrias de Neáxia, muito menos uma que era de domínio do grande inimigo da deusa. Nem sabia que algo assim era possível. Rain bateu com um punho na parede de vidro da nossa divisória, alto bastante para chamar a atenção da mulher. Ela olhou para ele e o vampiro deu um tapinha entre as próprias sobrancelhas. Depois apontou para o demônio no cercado da amiga, que tinha uma mancha branca na testa. E com isso ele se virou casualmente em minha direção. Me olhou de cima a baixo e apontou para a porta. Você primeiro. Mas de jeito nenhum que eu ia deixar aquele homem atrás de mim. Ainda mais enquanto eu estivesse com a perna sangrando daquela forma. Podia só imaginar meu cheiro para ele. Você primeiro, rebati com doçura. Rain deu de ombros e avançou na frente. E foi mancando logo atrás. Minha perna tremia intensamente. O primeiro desafio terminou com um repicar de uma pequena fanfarra. Todos nós nos esgueiramos para nossos abrigos sobre o abraço silencioso do Palácio da Lua. Segui de imediato para a estufa, desesperada em me ocultar antes que alguém sentisse o cheiro do sangue e decidisse que eu era uma refeição fácil. De meu esconderijo, me pus a ouvir os ecos do retorno dos outros competidores às suas docas. Um desafio já era, faltavam 4. Achei que sentia algum tipo de alívio, mas quando me agachei entre as folhas, tentando sem sucesso estancar o sangramento, tudo o que encontrei crescendo dentro de mim foi medo. Não alívio, era para quem estava em segurança. Enquanto eu ajuntava trapos ensanguentados em uma pilha cada vez mais alta, a segurança ia ficando cada vez mais longe do meu alcance.